Julia Mendel, que foi secretária de imprensa de Zelensky nos primeiros anos do governo dele, publicou isto hoje. Ela diz: "A mídia ocidental nos disse que precisávamos pressionar Putin com mais força. Parece tão corajoso. Na prática, foi absurdo. Uma festa em tempos de peste. Esta guerra tirou centenas de milhares de vidas e destruiu milhões de famílias, numa tentativa de sobreviver dentro de um moedor de carne. Putin precisava ser abordado de outras formas, não com força cega. Esse espetáculo interminável de morte jamais deveria ter sido normalizado." Como você vê isso agora? Especialmente com essa reunião de aniversário de 35 anos, esse dia da independência de ontem, em que Zelensky estava, mais uma vez, meio que provocando diretamente, dizendo sim, vamos colocar os russos de joelhos, vamos continuar vencendo e eles vão continuar perdendo. Para onde essa guerra está indo? Onde está o fantasma de Kiev e todo o resto da propaganda que eles vêm divulgando desde o começo desta guerra? Mais uma vez, eles estão travando uma guerra virtual. Estão travando uma guerra de relações públicas, enquanto tentam manter a guerra real como ela está. No campo de batalha, as coisas estão cada vez piores para eles. Acho que, no fim das contas, muita gente está prevendo que os russos estão mudando sua estratégia agora. De uma estratégia simplesmente de desgaste, que buscava pressionar o outro lado a aceitar seus termos de junho de 2024, para uma em que eles realmente precisam encerrar o Estado ucraniano e, digamos, impor um acordo por meio da força militar. Temos visto algum aumento gradual na pressão que eles estão exercendo sobre a Ucrânia. Fecharam o porto de Odessa e os outros portos do Mar Negro. Estão atacando mais infraestrutura. Ainda não acho que esteja totalmente claro se isso representa uma mudança qualitativa ou quantitativa na estratégia russa. Mas a propósito, talvez vocês tenham visto a notícia de que aparentemente um C-130 americano pousou em Moscou, no aeroporto de Vnukovo. Veio de Tallinn. Algumas pessoas especulam que talvez o diretor da CIA, Radcliffe, esteja lá. Não sei se há algum outro tipo de iniciativa diplomática sendo articulada por Washington para substituir aquela coisa de Kushner-Witkoff. Uma turnê que perdeu toda a credibilidade, até mesmo com os russos, eu acho. Não sei se há algo por trás disso ou não. De novo, se eu estivesse em Moscou, como em Teherã, eu contaria os dedos, depois de um aperto de mão, porque não acho que poderia realmente haver uma abertura séria e equitativa vinda de Washington, a qual Washington de fato se manteria fiel. Mas vamos ver. Acho que as coisas estão caminhando para algum tipo de resolução desta guerra. Mas enquanto isso, sim, sabe, a senhora Mandela está certa. Quero dizer, é uma morte e destruição horríveis para o que resta da Ucrânia, principalmente por causa do enorme número de homens que estão morrendo na linha de frente sem motivo. Isso é interessante. Eu não tinha visto essa informação sobre um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousando em Moscou. É um avanço potencial muito interessante. Quero lhe fazer uma pergunta que fiz a alguns dos nossos convidados aqui nos últimos dias. O que você acha do discurso de Andy Burnham quando ele disse: "Preciso dizer algo que não foi dito bastante, e é: obrigado à Ucrânia, porque vocês protegeram todos nós. Vocês têm sido os defensores e nós lhes devemos uma enorme dívida de gratidão. E a OTAN está mais forte hoje por causa de vocês." O que você acha disso? Antes de mais nada, eu estava olhando aquelas imagens e não consegui identificar direito que avião era. Enfim, com a saída de Starmer e a chegada de Burnham, algumas pessoas esperavam ingenuamente que talvez houvesse alguma mudança na política britânica. Eu não acho. Acho que é mais do mesmo. Como sabemos, e algumas pessoas já disseram isso com todas as letras, a OTAN e a União Europeia estão dispostas a lutar até o último ucraniano. E falam sério. Enquanto os ucranianos continuarem morrendo, enquanto puderem matar mais alguns russos, eles ficam satisfeitos com isso. E isso realmente aumenta a segurança da Europa ou do Reino Unido? Claro que não. Mas esta é uma guerra ideológica.
Isso não tem nada a ver com a segurança desses países. Tinha a ver com, sabe, derrotar e destruir o mal, a Rússia maligna. Como dissemos antes, qual é o objetivo do Ocidente no Irã? Substituir o regime, colocar um regime fantoche ou desmembrar o Estado, como desmembramos a Síria e a Líbia? Bem, esse tem sido o objetivo do Ocidente há muito tempo. Desmembrar a Rússia, como alguns desses outros países, e explorá-la por seus recursos. Sabe, mudança de regime, tirar Putin. Embora, francamente, se você tirasse Putin, talvez encontrasse alguém que na verdade seria... Assim como matamos o antigo Ayatollah, e agora o filho dele está lá. E ao que tudo indica, ele é muito mais militante em sua abordagem do que o pai teria sido. Não acho que alguém que substitua Putin, se isso acontecer, e não espero que aconteça tão cedo, seria uma pessoa muito mais difícil de lidar do que ele é. Na verdade, minha preocupação é o oposto. Que ao jogar esse jogo diplomático com o Ocidente, que não pode levar a nada de bom, ele corre o risco de ser enganado, como já foi tantas vezes no passado. Seja no Acordo de Minsk, em Istambul ou em Anchorage. Não acho que isso possa levar a nada de bom. Só vai levar a uma escalada cada vez maior. E vamos analisar o que poderia estar. Especulamos sobre o que pode estar passando pela cabeça do governo dos Estados Unidos em relação à situação no Irã. Com essa operação Fúria Épica, ou seja, lá o que for, e o que ela pode alcançar. Muita coisa simplesmente não faz sentido. O que não faz sentido para mim no que a Europa e a Ucrânia estão fazendo agora é tentar conseguir mais dinheiro. Zelensky, durante uma entrevista à revista Time, acho que publiquei ontem um post no X em que ele dizia: escutem, eu preciso de muito mais dinheiro. Nós tínhamos 27 bilhões de dólares. Gastamos tudo isso. Preciso de mais para o restante deste ano. Precisamos de mais para o ano que vem. E assim por diante. Vocês estão tentando conseguir dinheiro. Eu entendo isso, para poder pagar os soldados. Foi para isso que ele disse que precisava do dinheiro. Mas escutem, tudo isso está sendo feito num contexto em que agora temos provas físicas de que praticamente não resta defesa aérea na Ucrânia. Não podemos fornecê-los para eles. Não vamos entregar nossos estoques cada vez menores. Talvez ainda precisemos deles no Oriente Médio e assim por diante. E não conseguimos produzi-los rápido o bastante. A Rússia, por outro lado, está acelerando a produção de mísseis ofensivos, além dos drones. E agora há muitas versões movidas a jato também, que algumas das contramedidas ucranianas não conseguem deter, como conseguiam com os Geran 2 e 1 e assim por diante. Então, como se pode continuar lutando uma guerra quando até a capital está sob ataque? Sem falar das bombas planadoras, contra as quais não há defesa nas áreas avançadas. Eles estão simplesmente sendo massacrados. Não dá para continuar lutando na linha de frente se a infraestrutura está sendo literalmente destruída, com quase nenhuma defesa. Como alguém pode seguir em frente com isso, sequer com a pretensão de que podemos reverter essa situação? Acho que isso se resume a duas coisas. A primeira é: por quanto tempo eles conseguem manter a fachada de um estado virtual funcionando só com dinheiro? E imagino que para as pessoas que estão enchendo os bolsos com isso, esse seja o objetivo principal. A segunda é: quanto mais carne eles podem jogar na linha de frente para travar as engrenagens e desgastar os russos, desacelerá-los na medida do possível, e manter essa maracutaia funcionando pelo maior tempo que conseguirem. E acho que esse é o jogo. Sempre foi esse o jogo lá na Ucrânia. Então, acho que é isso que estamos vendo. E você acha que algum dia vai chegar um ponto em que as populações, seja na Grã-Bretanha, na Alemanha ou na França, vão dizer: peraí, isso não pode funcionar, não está funcionando, não funcionou, não pode funcionar? Ou isso simplesmente virou tanto ruído de fundo que ninguém presta atenção no que esses caras dizem? É blá blá blá. Claro, dei mais dinheiro a eles.
Sabe, pelo que eu vejo, as populações da Europa não estão engajadas nisso. Elas foram submetidas a uma propaganda tão implacável sobre a maldade da Rússia. Quero dizer, vamos encarar a mídia internacional, em língua inglesa, a mídia online, com exceção de programas como este, é tão tendenciosa em favor da narrativa que recebemos dos nossos ilustres governantes que a maioria das pessoas não enxerga além disso. Elas simplesmente aceitaram essa apresentação maniqueísta de bem contra mal. Sabe, o maligno Vlado Putler, que está avançando e precisa ser detido. E isso mesmo com as economias delas desmoronando ao redor delas. Tudo auto-infligido ou infligido pelo melhor amigo e aliado delas aqui, quando destruímos o gasoduto Nord Stream. Ah não, espera. Foram o Gilligan e o Skipper, no Minnow, vindos de Kiev, que fizeram isso. Desculpem, eu vivo esquecendo disso. Não, eles destruíram suas economias. E eu não sei até que ponto a população consegue realmente acordar para isso. E francamente, não sei até que ponto isso realmente importa, considerando o quanto os processos políticos nesses países são controlados. Mais uma vez, vamos pegar um país como a Alemanha. Eu não acho que a AfD jamais poderia chegar ao poder, a menos que consiga uma maioria absoluta. E acho que os chamados partidos democráticos tradicionais farão tudo o que puderem para garantir que isso nunca aconteça, inclusive, possivelmente banindo o partido. Estamos vendo pesquisas na França, e sabe, a senhora Le Pen pode até vencer a próxima eleição presidencial francesa. Vamos ver. Mas eu duvido muito que permitiriam que ela vencesse. Vimos o que aconteceu na Romênia e em outros países. São democracias políticas controladas, democracias só de nome. Sim, esse é um grande problema. Não há uma solução aparente para isso. Vamos ter que observar e ver como isso se desenrola. A última pergunta aqui é sobre o lado ucraniano. Se isso é meio que ruído de fundo ou algo politicamente controlado no Ocidente, você vê o fato de Yulia Mendel estar fazendo os comentários que tem feito? Porque ela ficou meio reticente por muito tempo, até apenas nos últimos meses, quando passou a ver tanta destruição, tanta carnificina, que começou a se manifestar. Você teve Arestovich depois que foi demitido. Ele foi à BBC dizer, ei, precisamos de novas eleições. Então parece que há alguns movimentos, alguns protestos. Você acha que são apenas questões menores, pequenos pontos na tela que vão desaparecer? Ou acha que isso pode indicar que o povo da Ucrânia poderia finalmente se levantar e realmente promover, dentro do próprio governo, uma nova situação de Maidan? Isso é possível? Não, eu não acho. Porque quando você olha para coisas como uma situação de Maidan, sabe, muitos de nós fomos condicionados a aceitar o mito da revolução. Sabe, essa noção meio leninista de que, quando a miséria do povo se torna tão insuportável, ele se levanta como um só contra seus opressores. Sabe, isso nunca acontece. Nunca aconteceu na história. E nunca vai acontecer. Sempre que há uma revolução nas ruas, uma mudança de regime, uma revolução colorida, alguém está por trás disso. Alguém está organizando. Alguém dentro da estrutura de poder, ou alguém de fora, está conduzindo algum tipo de operação. Agora, é possível que alguém dentro da Ucrânia, até mesmo entre os grupos bandeiristas que mantêm o governo refém lá, ou entre seus apoiadores externos, sabe, a CIA, o MI6, o resto da mobília por aí, decida que Zelensky é mais um peso do que um ativo. Vamos colocar Zaluzny, ou vamos colocar Fedorov. Vamos colocar outra pessoa para manter a mamata funcionando. Isso é possível. E aí você poderia ter um protesto de rua democrático de massa, orquestrado por alguém. Eu não descartaria isso. E então talvez tentassem se apropriar de parte do sofrimento vivido pelo povo da Ucrânia. Mas a ideia de que as pessoas possam se levantar espontaneamente e se organizar a partir das bases, só por causa do descontentamento popular, eu não acho que isso aconteça. Realmente não acontece na história. Bem, isso é decepcionante, porque, quer dizer, eu me coloco no lugar deles. Se eu fosse apenas um cidadão ucraniano comum, eu simplesmente não gostaria que os homens da minha família,
irmãos, irmãs, pais, seja quem for, fossem jogados nessas máquinas de moer carne. Porque, aparentemente, eu falei irmãs porque, pelo visto, agora há um movimento dizendo: ei, talvez a gente precise começar a convocar mulheres também. Quer dizer, não parece que as pessoas vão ficar passivamente paradas para sempre e simplesmente permitir que sejam literalmente trituradas até virar pasta, sem fazer nada. Você não acha isso possível? Eu simplesmente não vejo como se organiza algo assim. Quer dizer, mesmo quando você olha para estados à beira do colapso, a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial, ou por falar nisso, o quão desesperadora era a situação na União Soviética depois da invasão alemã, com as tropas alemãs nos arredores de Moscou, as pessoas estavam sofrendo. A situação era desesperadora. As pessoas se levantam. Não, não se levantam. Realmente não, porque isso precisa ser organizado. Sabe, não há movimento de base, só AstroTurf. E aí você consegue mobilizar as pessoas e organizá-las. É assim que acontece. E eu acho que há tantos exemplos disso em toda a Revolução Colorida que já vimos, seja na Geórgia, na Sérvia ou na Ucrânia, em duas ocasiões, a Revolução Laranja e depois o Maidan. Tudo isso é orquestrado. Sem essa orquestração, sem o apoio externo e a manipulação, e sem Victoria Nuland distribuindo biscoitos e todo o resto, isso simplesmente não acontece. As pessoas vão sofrer, vão morrer, vão ser reprimidas. Pode haver alguns casos, como vimos na Ucrânia, em que as pessoas reagem nas ruas e realmente tentam atacar os grupos de recrutamento forçado. Isso pode acontecer de caso em caso, mas não vai se transformar em um protesto em massa, uma manifestação em massa, um movimento político de massa, sem algum tipo de apoio organizado. Não sei de onde isso viria. Não sei se os russos conseguiriam fazer isso. Eles não são muito bons nisso. Bom, acho que vamos ter que esperar para ver. Mas é angustiante ver tantas pessoas continuarem morrendo sem sentido. É horrível. Na verdade, olha, isso constitui um genocídio do povo ucraniano, não conduzido pelos russos. Bem, acho que dá para dizer isso na frente de batalha, porque se o Ocidente está disposto a lutar até o último ucraniano, infelizmente, Moscou escolheu travar esta guerra, atendendo a esse desejo e eliminando toda a força humana da Ucrânia. Como disse um comentarista, Moscou está eliminando o banco de esperma da Ucrânia. Bem, não acho que essa seja uma maneira muito humana de travar uma guerra. Sabe, Grant teve que passar por Lee para chegar a Richmond. Grant não tinha Oreshniks. Por que os russos estão travando esta guerra dessa forma, sabe? De novo, como acho que nosso amigo Doug McGregor me citou no seu programa outro dia. Os russos nunca fazem o que você acha que eles vão fazer. Eles sempre têm uma ideia diferente da que você teria se estivesse no lugar deles. Não sei por que estão lutando essa guerra dessa forma, em vez de atingir o regime, atingir a logística. Talvez estejam intensificando isso. Talvez estejam mudando a estratégia. Talvez seja uma grande e estúpida máquina estatal que precisa girar muito, muito devagar e perceber que ninguém jamais vai fazer com eles um acordo diplomático que seja honrado para sempre. Talvez tenhamos chegado a esse ponto. Não sei se chegamos. Bom, como em todos esses casos, o tempo dirá. Mas agradecemos muito por ter participado hoje e compartilhado suas opiniões sobre o que vimos aqui. Sim, Dan. Finalmente temos uma resposta para o mistério desse avião pousando em Moscou. Originalmente seria uma reunião secreta, mas, segundo informações, o diretor da SAIA, John Ratcliffe, está nesse avião. Ou estava nesse avião. E o que é aquilo? É um C-141 ou o quê? Eu não sei. Talvez um C-17, eu acho. C-17, certo, tudo bem. É um jato, não um avião a hélice. Então sim, tudo bem. Sim, com certeza é um grande jato militar. Isso é interessante. Interessante. Bem, todo mundo vai querer saber. Gary, bem rápido, se você puder voltar, dizia alguma coisa sobre qual é a missão. Por que ele está lá? Não missão com o Edstens Kang Molovitang, Sur Stoletic agora dizer o Reward.
É bem, eles não conseguiram esconder isso quando esse negócio está voando sobre todos os telefones no solo, na Rússia. Então, boa sorte com isso. É só o nosso agente secreto da CIA entrando desse jeito. Bem, tá certo. Não vou comentar mais sobre isso, mas de qualquer forma, muito obrigado por participar hoje. É sempre um prazer ter você aqui e nós também agradecemos a vocês. Nos vemos hoje à tarde, às 3 horas, com Trita Parsi, que vai nos dar uma espécie de visão interna de como os iranianos vão reagir a essa questão desse programa Operação Pária Épica. Quais são as opções deles? E o que alguns de seus líderes estão dizendo? Como só Trita Parsi consegue fazer? Nos vemos então às 3 horas no Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then at 3 o'clock on the Daniel Davis Deep Dive.